Bom, eu vou começar fazendo a pergunta mais óbvia, deputada. A senhora organizou, de alguma forma, o transporte de Mato Grosso até Brasília no dia 8 de janeiro. E a senhora conhece a aposentada Gisela Cristina Borer, de 60 anos? Eu não organizei nada, eu não participei de nada. Eu estava na minha cidade, na minha casa, estava me recuperando de uma cirurgia que eu tive que fazer. E, como vocês, eu também fui surpreendida pelos aqueles atos de vandalismo. Eu tenho certeza que algumas pessoas participaram disso. Por isso, eu acredito na instalação urgente da CPMI, para que a gente descubra realmente quem foram as pessoas que participaram, que a gente possa realmente individualizar cada ato, né? E eu tenho certeza que logo, logo isso vai ser esclarecido. Ontem me perguntaram em nome de Gisele, né? Gisele alguma coisa. Essa senhora, dona Gisela Bauer, se não me engano, que é o sobrenome dela, ela reside em Barra do Garça. Eu já conheci ela no ano de 2020, quando fui candidata ao Senado, pelo estado de Mato Grosso, onde eu tive contato dela nesse período. Nunca mais eu tive conversas com ela, né? Eu não sei por que ela fez isso, mas eu acredito que a justiça vai ser feita. Eu estou muito tranquila, minha vida é um livro aberto, as coisas que eu faço estão nas minhas redes sociais. Eu não tenho meio termo. Eu acho que a verdade ela é dura, mas ela é melhor do que a mentira. Então, minha vida sempre foi baseada na verdade. Já pedi para os meus advogados, eles já estão tomando as providências em relação a essa denúncia, verificar como ela foi feita, por que ela foi feita. Eu estou à disposição da Polícia Federal, da Justiça Federal. Minha conta corrente, eu coloco à disposição, o meu celular está à disposição para ser verificado. Eu não tenho medo de nada, porque eu estou muito tranquila a isso. No ano Deputada, 2022, eu fui candidata. só uma Oi. dúvida em relação a isso, até porque a senhora falou que coloca aí, se colocou à disposição, colocou o seu número de celular também. A Gisela, que é essa mulher que diz que a senhora foi a responsável por organizar essa caravana, né, essas caravanas, ela tinha acesso ao seu número de telefone também dos outros candidatos a deputada Todo, federal e todo mundo estadual. lá Como que ela tinha esse acesso? Todo mundo em Mato Grosso tem o acesso ao telefone, Gabriela. Durante os 2 anos, quando eu fui candidata ao Senado, eu nunca escondi. Meu número, por exemplo, ele tem quase 15, 20 anos comigo, né? É um número antigo. As pessoas sempre conversaram. Eu fui policial militar no estado do Mato Grosso, cheguei ao posto de coronel. Então, eu nunca tive essa situação de alguém falar, me passa seu telefone. Eu sempre tive essa liberdade, né? Eu nunca escondi isso. Então, muita gente tem meu telefone, eu não troquei meu número, as pessoas falam que quando um candidato se candidata, caso ele seja eleito, ele muda o telefone. Eu nunca fiz isso, não vou fazer isso. Esse telefone pessoal é meu número pessoal. Muitas pessoas mesmo, inclusive, pra você ter uma ideia, tem grupos que começam e me colocam no grupo que eu nem sei de quem fez. Eu tenho uma tranquilidade, eu não vivo escondido, né? Eu sou uma pessoa pública, me tornei pública por ter sido eleita, mas eu não mudei meu ritmo de vida. Deputada, a senhora disse que não organizou Não. essa caravana, né, que a Gisela aí diz que organizou, mas a senhora organizou outras caravanas, porque esse movimento antidemocrático, esse movimento golpista, vem acontecendo já há muito tempo, vem numa preparação de alguns anos atrás. Essas manifestações antidemocráticas começaram já em 2019, Aí eu, vou, 2020. aí eu vou te corrigir. Deixa eu só terminar a pergunta. A senhora organizou caravanas anteriores para outros movimentos antidemocráticos? Primeiramente, eu vou te corrigir. Não existe movimento antidemocrático, nem golpista. Não, é Golpistas são pessoas movimento que. Não, peraí. antidemocrático segundo a Você, justiça. A peraí. lei diz Você que fez quem uma defende o afirmação, deixa eu golpe. me. Não, então, a senhora me interrompeu. Eu digo assim: Não, a lei diz que quem defende o golpe está indo contra a democracia. Então, é um movimento antidemocrático. Pode falar. então tá já. Agora eu posso falar? Pode? Primeiro, Claro. não era movimento golpista. Não era movimento antidemocrático. Nos anos de 2020 e 2021, vieram vários eventos para Brasília, pessoas simples, pessoas honestas. Eu nunca vi briga nos eventos aqui. Por exemplo, eu participei, o último evento que eu participei foi no ano de 2021, 7 de setembro. Eu trouxe meu filho, eu trouxe a minha irmã de mais de 60 anos, que vieram. Não houve uma briga, não houve um furto.
foram pessoas que vieram, cantaram o hino, falaram coisas em benefício do nosso país. Isso não é ser golpista. Golpista é você cometer corrupção. Golpista é você permitir... Golpista que defende golpe de Estado. Peraí. Você falou, eu te ouvi, agora você me ouve. Certo. Golpistas são pessoas que cometem esse tipo de ato. Eu não sou golpista e nem tão poucas pessoas que andaram comigo. As pessoas que andaram comigo são pessoas que eu conheço dentro do meu estado, são pessoas sérias, batalhadoras, pessoas que têm um currículo na vida toda, nunca entraram numa delegacia de polícia, nunca responderam um processo. Agora, porque a gente apoia o presidente Bolsonaro, não quer dizer que a gente seja golpista. Deputada. Se fosse golpista também... Peraí, deixa eu terminar. Vocês começaram, eu vou terminar. Golpista foi quem? Em 2017... acho que já ficou claro que a senhora concorda com os atos que foram posteriores à eleição, certo? Concordo, foram pessoas sérias, pessoas... E, assim, assina embaixo. São pessoas que eu nunca tive problema com segurança. Agora, falar que atos anteriores eram golpistas, eu não vou aceitar isso. Mas, deputada, os atos que foram posteriores às eleições, ao resultado das urnas, ao que os brasileiros decidiram nas urnas, são contra a democracia. A partir do momento que a senhora, por exemplo, disse nas suas redes sociais, vou só trazer aqui para ilustrar a nossa conversa. A senhora apoiou, por exemplo, o Sererê Chavante, que é um indígena que apoia, né, o ex-presidente Bolsonaro. E a senhora disse que ele foi preso por dizer o que pensa. E aí eu relembro que ele disse, em diversas manifestações, né, mas relembro algumas aqui. Ele disse que o presidente Bolsonaro não deveria entregar o cargo, ele disse que Lula não deveria subir a rampa, que ele não deveria assumir. Em que medida a senhora diz que essas declarações ou esse apoio, que a senhora concorda, porque a senhora diz que os atos após as eleições a senhora concorda, então em que medida a senhora diz que não são antidemocráticos, à medida que a senhora está defendendo que um presidente não assuma o posto que ele foi eleito por milhões de brasileiros, né? Olha, eu dizer que você, Gabriela e Chico, se vocês têm uma opinião política em relação a qual presidente você defende, eu tenho que respeitar isso aí. Isso é um direito, o Brasil é um país democrático. Não tem nenhuma lei que nos proíba dizer qual presidente você vai apoiar, qual deputado federal você vai apoiar. Mas apoio é uma coisa, dizer que um presidente não deve assumir o mandato é outra coisa. Peraí, isso já acontece na história do nosso país há muito tempo. Em 2017, por exemplo, a esquerda fez uma manifestação na Câmara Federal, hoje foi quebradeira, porque não aceitavam Michel Temer em relação a Dilma. Isso é possível, aí as pessoas aceitam, a esquerda tá certo, aí eles podem fazer isso. Agora, quando surge uma direita que não aceita um presidente, aí eles são errados. Quer dizer, eu não aceitar, não estou dizendo que é a mesma coisa de eu agredir. Eu não aceito agressão, eu não aceito ofensa. Eu não fui formada, a minha formação não permite certas situações. Eu nunca compactuei com agressão nenhuma. Eu sempre fui cumpridora de lei e vou continuar sendo. Deputada, o cacique Sererê, por exemplo, foi preso numa manifestação em Brasília em que houve violência. Então, eu queria dizer para a senhora o seguinte, a senhora disse, foram muitas pessoas que foram trabalhadores, crianças e tal. A gente não está dizendo que todas as pessoas são violentas, nem que todas as pessoas cometeram outros delitos. Mas à medida em que um presidente foi eleito nas urnas e um movimento defende que o presidente eleito não assuma, isso é defender um golpe de Estado. Uma coisa é... Então, só um minutinho, deputada. A senhora vai ter a oportunidade de responder também, só concluir o raciocínio, né, Chico? O que a senhora citou do Michel Temer manifestações de oposição, isso é normal, isso aí a senhora pode fazer, todo mundo poderia fazer, pode fazer oposição ao governo Lula, tranquilamente deve, inclusive. A oposição é bem-vinda. Agora, defender que não assuma. E naquele movimento em que Sererê foi preso, houve um ataque à sede da Polícia Federal, inclusive. Então, foi um movimento violento, sim, e desculpa, aí eu discordo da senhora. São situações e situações, Chico. Eu acho que aquele movimento onde as pessoas quebraram foi um absurdo. Daquele dia, eu fui convocada para estar em Brasília, já como deputada federal eleita. Eu tive o dia inteiro aqui, vários eventos como deputada federal eleita.
No final da noite, como eu sou advogada, as pessoas não sabem, as pessoas só vinculam a minha primeira profissão, que é coronel. Eu sou advogada também. Eu fui chamada para estar acompanhando o Sererê na delegacia e fui lá para verificar até o acompanhamento de todo o processo. Eu não concordo com aquilo que aconteceu. Eu acho um absurdo aquilo. Quebrar o patrimônio foi a maior tristeza da minha vida, Chico. Foi ver um carro de um cidadão pegando fogo. Porque eu sei quanto custa para você ter um patrimônio. A pessoa honesta que trabalha para ter aquilo lá, ela sofreu muito para adquirir. Eu sou contra isso. Eu defendo que você tem que ter o direito de ter seu patrimônio preservado. Foi para isso que eu me formei, foi para isso que eu fui policial o tempo todo quando eu estive na polícia. Foi garantir o direito do próprio. Para quem praticou aqueles atos de vandalismo, tem que ser responsabilizado sim, Chico. Eu não tiro a responsabilidade deles. Eu acho que ninguém tem que quebrar nada de ninguém, como ninguém também pode agredir ninguém. Mas eu posso discutir com você igual nós estamos aqui? Desculpa interromper, mas só para compreender o seu raciocínio no todo. Porque o Chico perguntou a respeito do dia 8. A senhora disse que é contra o vandalismo. Mas e no caso das pessoas que defendem não subir a rampa, que Lula não subisse a rampa? Deixa eu terminar para me concluir, senão eu perco o foco, tá? Aonde que eu paro? Agora você interrompeu. Não, que a senhora disse justamente que é contra os atos de vandalismo. Aí eu perguntei, mas e no caso do apoio? Tá, os atos de vandalismo, eles são contra qualquer coisa. O cidadão de bem não apoia atos de vandalismo, tá? Não apoia. Eu tenho certeza que todos que estiveram no evento não apoiam isso. Agora, o que a gente tem que fazer, nesse ato em si, é separar a conduta de cada um. De cada um. Eu acho que quem cometeu vandalismo tem que ser penalizado, tem que ser julgado, cumprir a pena que for apenado, mas a gente não pode condenar uma pessoa porque ela não concorda com o presidente da República. Vir à rua e manifestar é um direito de qualquer um. Deputada. Eu não preciso botar o seu nome, Chico, se me permitir, só como um exemplo. Se eu não gosto do Chico, eu fazer uma manifestação pacífica, organizada, ordeira e falar, não gosto do Chico Alves, é uma questão de palavra, mas tem que ser ordeira, tem que ser pacífica e tem que ser organizada. Todo brasileiro, seja ele de direita ou de esquerda, tem que ter esse direito. Nós somos livres para isso. Deputada. Tanto é que nós somos livres que quando a gente passa do motivo, nós somos responsabilizados. Concorda comigo? Agora, a gente não pode misturar, Gabriela. A questão de vandalismo é vandalismo, tem que ser punido. A questão de você dizer o que você pensa dentro de um parâmetro de normalidade, que eu entendo que é normal, eu não gosto do presidente. Mas, deputada, é isso que eu quero trazer aqui um paralelo. Dizer o que pensa, a gente tem que ter limite no que a gente diz quando pensa, porque se a gente dizer, por exemplo, o racismo é legal, não, é um crime estabelecido por lei. Se eu digo que um presidente que ganhou as eleições de forma democrática não deve assumir, também é um crime de acordo com a Constituição. Então, mesmo como que a senhora diz que é uma... Pode falar, Chico. Desculpa. Mesmo que não haja violência física, mesmo pacificamente. Exatamente. Nazismo, manifestações nazistas, mesmo que a pessoa não mate ninguém e que não jogue uma bomba, se a pessoa faz uma manifestação nazista, mesmo vestido de branco, com uma voz muito calma e que ele seja um pai de família, ele incorre em crime. Então, quem faz uma defesa do golpismo, mesmo falando com a voz calma, cercado com seus filhos, seus avós, ele está incorrendo em crime, mesmo que não agrida ninguém, deputada. A senhora é advogada, a senhora sabe disso. Então, mas aonde que está dizendo na nossa lei? Onde que está na nossa lei? Dizendo que as pessoas de forma pacífica elas não podem se manifestar dizendo que são contrárias a um presidente. Não, mas não é contrário a um presidente. Acabamos de falar uma coisa diferente do que a senhora está dizendo agora. A gente não está falando de oposição nem de opinião. A gente está dizendo de tentar impedir... Não, tentar impedir... A senhora quer que a gente pegue o artigo? Daqui a pouco eu pego e mando para a senhora. Tem um artigo na Constituição que determina, que enquadra o que é o golpismo. A senhora sabe disso, né? Se você olhar a lei, fala que golpismo ela tem um parâmetro, tá? Ela não é bem assim como está sendo falado, não. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Chico. Assim, com todo respeito, você, a Gabriela, é que nós não podemos misturar as coisas.
O meu direito de dizer que eu não gosto de A é tranquilo. O meu direito de dizer que eu tô dizendo que eu sou a favor de coisas que estão previstas na lei, que são claras, igual nazismo, é claro na lei, é crime. Eu dizer que eu vou defender é crime. E eu sou contra uma coisa dessa. Eu cumpro lei. Agora, eu não posso criminalizar cidadãos que não concordam com certo tipo de presidente. Como tem gente que xinga o presidente Bolsonaro dia e noite. Será que eles também, durante o governo do presidente só para a gente mudar um pouco, porque acho que já ficou claro o seu posicionamento, o que a senhora pensa a respeito dos atos do 8 de janeiro, mas o Chico fez uma pergunta que acho que a senhora não respondeu. A senhora chegou a dizer que organizou excursões para Brasília em outras manifestações bolsonaristas, certo? Como a do dia 7 de setembro de 2021. Organizei, não, eu participei. A senhora não organizou, então, porque a Gisela diz, e aí eu vou ler aqui um trecho só para a senhora poder responder de forma adequada, tá? Mas a Gisela diz, essa aposentada que citou o nome da senhora no depoimento para a Polícia Federal, que todas essas viagens eram gratuitas e com alimentação incluída, e que também a senhora fazia parte, era organizadora de grupos de WhatsApp para organizar essas caravanas. Quer dizer, eu pergunto diretamente para a senhora pagou pessoalmente por essas excursões? Quem bancava esses gastos? E a senhora fez parte desses grupos? Cada vez que alguém vinha para Brasília, no ano 2020, 2021, por exemplo, nós pagávamos nossas coisas. Tanto é que eu nunca nunca dependi de alimentação de ninguém. Eu sempre paguei a minha alimentação, eu sempre paguei o meu Mas hotel. E de outras pessoas? Quando eu vinha, não, eu pagava do meu filho, da minha irmã que vinha comigo, ou de alguma amiga, porque eu nunca ando sozinha, Gabriela. Uma coisa que eu aprendi na minha vida eu sempre venho com mais alguém. Geralmente eu venho com algum familiar ou com uma amiga muito próxima. Fora isso, não. Então a senhora não organizou essas viagens a Brasília, não participou dos grupos também? Não. O grupo tem um monte aqui, mas não quer dizer que me colocam no grupo que eu participo. Né? Agora, nós estamos falando exclusivamente dos atos do dia 8. No dia 8, eu não tenho participação. Não, dos anteriores eu também perguntei se a senhora participou, Nos anos anteriores, eu e mais da metade do povo brasileiro estava em Brasília. Se você lembra do último dia 7 de setembro, tinha mais de 1 milhão. Então, é tranquilo isso. Não só eu, todo mundo. Inclusive, como eu falo que minha vida é um livro aberto, está nas minhas mídias sociais. A gente vai precisar encerrar, deputada. Eu só queria fazer uma última questão, que eu acho importante, porque a senhora acompanhou a soltura de presas do dia 8 de janeiro, isso no começo do mês de março, né? Isso na porta do CIMI, que é o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica. A senhora, então, apoia essas pessoas que participaram do 8 de janeiro? Gabriela, lá naquele dia, eu cheguei em Brasília, foi uma cena que eu acho que a população brasileira tem que saber. Eu cheguei em Brasília por volta de 8h30, 9h da manhã, fui direto para a Câmara Federal e me assustei quando eu vi 2 ônibus ali na rodoviária, com mais de 200 presos sendo soltos, andando tranquilamente, como se nada acontecia. Eu perguntei, o que esses presos estão fazendo desse jeito? Olha, aqui é a saidinha. Saíram livre, leve e solto. Naquele mesmo dia, era o dia 8 de março, Dia das Mulheres. E eu fui lá no Cine, sim. Lá tinha psicóloga, professora, senhora de mais de 50 anos, tá? Lá tinha quiropraxista, lá tinha advogadas, né, que estavam presas, e eu, como mulher, não tinha como não me compadecer de mulheres que sequer passaram alguma vez na vida numa delegacia. Mulheres que Mas participaram dos atos violentos de alguma forma, né? Do dia 8 de janeiro. Não quebraram, não participaram, tanto é que foram soltas, né? Mas isso é um absurdo. Se eu tivesse a certeza de que elas participaram, eu não estaria lá. Mas não foi isso que eu vi. Foram mulheres fortes que enfrentaram você ir para uma prisão por sua opinião é complicado. E eu me doí. Você vê uma senhora presa, enquanto eu estava vendo bandidos sendo soltos livremente andando em Brasília, é complicado. Difícil. Só para informar que algumas pessoas foram soltas, mas não foram inocentadas, né? Sim. Algumas saíram com tornozeleira eletrônica e continuam a responder, né? Respondendo em liberdade. Por isso que nós estamos brigando pela instalação urgente da CPMI. Precisamos disso, para individualizar realmente quem cometeu. Mas isso não é tarefa da justiça? O judiciário não serve para isso? As claras. Mas o judiciário não faz isso? Não serve para isso? A polícia e o judiciário não servem para isso?
também serve para isso e é um direito dos parlamentares a instalação da CPMI para apurar qualquer coisa, seja o dia 8, seja o problema do MST, seja o problema do BNDES, qualquer assunto que venha causar um clamor, onde mais de 1.000 pessoas foram presas de forma coletiva, sem individualização de pena, nós temos que apurar isso. Será que todos esses 1.000 precisavam ser presos? Será que mulheres e homens de mais de 60 anos precisavam ser presos? Será que pessoas que estavam somente lá no QG, até porque muitas pessoas são presas no Brasil, deputada, e aguardam julgamento presas bandidos, também. A maioria, uma boa parcela da população carcerária permanece presa sem julgamento. Então, esse é o cenário que a gente tem no Brasil. Nós não podemos brincar com a vida e com a liberdade das pessoas. Gabriela, eu fico triste porque eu vi pessoas, igual o Chico, é um senhor de idade. Vou te usar de novo, Chico, me permita, tá? Um senhor de idade, por ele se manifestar, ele ser levado para um presídio, eu tenho que me compadecer. Ele não está sendo levado porque ele matou ou porque ele roubou. É porque é suspeito de ter dito alguma coisa. Agora, aquelas pessoas que foram filmadas quebrando, aquelas pessoas que já estão, essas têm que permanecer presas. Eu sou contra isso. A direita é contra isso. A direita não aceita violência. Deputada, quero agradecer aqui. Quem matou e quem roubou deve responder na justiça. Quem comete outros crimes que não têm a mesma natureza, mesmo eu, um senhor de idade, se tiver um discurso golpista, eu devo me submeter à lei e devo ser preso, porque é crime. Não é opinião, é golpismo, não é questão de opinião. É porque a senhora faz o golpismo voltar ao ponto de uma mera opinião. Não é só uma opinião. Eu falei, é necessário. Por isso precisamos instalar a CPMI. CPMI vai dizer se é golpe, se não é golpe, como que se considera um golpe. Não, a Constituição já diz já estabelece o que é golpe e que o que não é golpe, não é a nossa opinião que estabelece, é a lei